CBN Agro Maceió, oferecimento Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. Encare qualquer terreno e todos os desafios com a tecnologia Nissan, que protege você em todo momento. Tenha a melhor picape com o melhor preço do Brasil. Agende logo seu test drive. CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Bom dia! Hoje é sábado, 5 de agosto de 2023 e está no ar o seu programa CBN Agro Maceió. Um programa destinado a você, homem do campo, a você, mulher do campo, levando informações das novas tecnologias, essas tecnologias que estão sendo utilizadas para melhorar o desempenho na agricultura e pecuária. E aqui você vai ficar por dentro dos preços das principais commodities do mercado. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br. Você vai lá no player e para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro, ouvindo o CBN Agro Maceió todo sábado, das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro Maceió, oferecimento Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. Encare qualquer terreno e todos os desafios com a tecnologia Nissan, que protege você em todo momento. Tenha a melhor picape com o melhor preço do Brasil. Agende logo seu test drive. CBN Agro. A conversa de hoje vai ser com o engenheiro agrônomo e especialista em carcinocultura desde 1982 e atual coordenador do Departamento de Aquicultura do município de Arapiraca, o Iomar Santos Pereira. Bom dia, Iomar, tudo bom? Bom dia, Marcos. Bem, Iomar, antes as pessoas não tinham esse hábito de cultivar camarões, de criar camarões, era mais pesca. E agora está surgindo aí camarões em viveiros. O que mudou, Iomar? Marcos, eu tenho duas respostas para essa pergunta. O que acontece é o seguinte: alguns anos atrás, nós tínhamos a pesca extrativista, que é aquela que você realmente vai buscar o animal no mar, tá? E em alguns momentos também você utilizava-se uma espécie de camarão de água doce e que pouco se produzia, mas você não tinha tecnologia e você não tinha comercialização. Então, só a partir na década de 1980 que esse cenário começou a mudar. Então, a produção de camarão em cativeiro, ela começou a ter um destaque muito importante na região do Nordeste, no país. E isso possibilitou que essa criação em cativeiro mudasse ambientalmente a sistemática de produção para que um pequeno produtor ele conseguisse dali buscar a sua rentabilidade em tão pouco tempo. E isso só foi possível através de muita pesquisa que foi realizada com essa espécie que conseguiu se adaptar aqui no Brasil, que ela é conhecida mundialmente pela espécie chamada Lithopinaeus vanamei. É um camarão do Pacífico, da América. Ele conseguiu se adaptar muito bem aqui no Brasil e é um camarão que tem uma sustentabilidade e uma rentabilidade rápida.
com 60 dias você já consegue ter esse camarão com 10 gramas e ele já pode ser consumido e comercializado. Então, essa foi uma das razões que levou esse camarão a se tornar uma das atividades econômicas de destaque no litoral brasileiro. E isso fez com que essa busca ativa ela fosse ampliando em vários estados. Para você ter uma ideia, esse camarão ele iniciou na Bahia e depois começou a se difundir em outras regiões, como Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Sergipe e, recentemente, Alagoas. Então, graças a Deus, essa atividade ela tem crescido. Agora, um fato importante é que quando essa atividade iniciou, só existia basicamente fazendas de grande porte, fazendas com 100 hectares, 50 hectares. Então, isso que eu estou comentando com você, o produtor ainda não tinha condições de abarganhar essa condição de ele produzir o camarão. Mas por que eu estou comentando isso com você? Porque o camarão, quando ele começou a ser introduzido aqui no Brasil, ele era simplesmente manejado e produzido em águas salinas e águas salobras. São aquelas que têm influência com o mar. Só a partir do ano de 2002 foi que o camarão ele saiu exatamente dessa área que a gente chama de conforto, de água salgada, e ele começou a ir para o sertão. Eu me lembro, viu, Yomar? Opa! Eu me lembro aqui, o início de se falar em camarão, em criação de camarão em cativeiro, foi o surgimento da Capiatã, né, que trabalhava o camarão da Malásia. Ou seja, o camarão da Malásia foi esquecido em virtude dessa nova espécie que né, que você falou que tem uma produtividade muito boa, 60 dias já está pronto para a sua venda. O que aconteceu então com o camarão da Malásia? Foi esquecido? Olha, na realidade, Marcos, completando até o meu raciocínio, eu acredito que o camarão ele não foi esquecido. O que aconteceu foi um mercado competitivo. Então, o que é que acontece com o gigante da Malásia? Para você colocar ele no mercado e ter um período para você consumir e comercializar, hoje é na faixa de 4 a 6 meses. Veja que o Vanamei, esse camarão assim chamado camarão cinza, você consegue colocar no mercado com 60 dias. Então, isso possibilita para o produtor mais ciclos para ele fazer durante o ano e desse jeito possibilitando ele ter uma renda extra e uma renda de uma forma sustentável. Isso sem contar que esse camarão, por ele já ser um dos mais vendidos no mundo, um dos crustáceos mais vendidos no mundo, é um camarão que tem uma aceitação muito grande em relação à sua carne. Totalmente diferente do gigante da Malásia, que como ele é um camarão, basicamente, que está aqui no Brasil, temos pouca tecnologia, mas ele ainda não é um camarão difundido no planeta. Já o Vanamei, durante todos esses anos que eu mencionei para você, ele se tornou um dos crustáceos mais vendidos no mundo. O sabor desse camarão é igual, né? Um sabor muito bom, melhor do que o camarão da Malásia, como você mencionou, porque antes existia o receio das pessoas. Não, o camarão de água doce é um camarão que não tem sabor bom, o camarão gostoso é o da água salgada. Então, com essa espécie, isso também cai por terra. Sim, Marcos. Só para você ter uma ideia, o camarão Vanamei, eu vou dar um exemplo típico, como baiano. O camarão Vanamei, como eu mencionei para você, a partir de 10 gramas, ele já é um camarão que você já pode consumir e comercializar.
Mas tem alguns locais, principalmente na Bahia, que a partir de 5 gramas, esse camarão já é comercializado em alguns restaurantes para oferecer ao turista, ao morador daquela localidade, a tal muqueca, que é conhecida assim na Bahia. Então, esse camarão... São camarões menores, né? Exatamente, que é um dos camarões mais consumido no estado da Bahia, principalmente porque lá se faz muita muqueca com azeite de dendê, além do acarajé, que é uma iguaria praticamente patrimônio histórico. É totalmente diferente do gigante da Malásia. Você não consegue colocar esse camarão com essa gramatura para você fazer esse ponto de comércio, porque o produtor ele não vai em interesse, porque não vai ter tanta qualidade como se tem no camarão marinho, o Litopinaeus vanamei. E o tamanho máximo que ele atinge? Qual o tamanho máximo? Olha, esse camarão aqui, para comercialização, o tamanho que hoje o produtor ele consegue é 20 gramas. Ele consegue fazer um camarão desse 20 gramas durante um ciclo por 90 dias. É óbvio que tem situações aí de produtores que diz que ele consegue fazer 40 gramas. Mas, em compensação, para você fazer um camarão com esse porte, você só consegue fazer 2 ciclos durante o ano. Então, você tem que perceber se durante a época, se durante o momento, se é eficaz ou não para você fazer esse camarão e colocar no mercado, porque também, dependendo da época e dependendo do período, talvez esse camarão não seja tão aceito. Por exemplo, se você for pegar esse camarão e vender agora para o final do ano, o camarão de 40 gramas, ele é aceito. Mas se você pegar esse camarão agora, no período frio, de estação fria, ele já não é tão aceito. Então, não é interessante se fazer um camarão acima de 20 gramas nesse período, porque você não vai ter uma rentabilidade e também você não vai ter uma procura desse camarão. Então, mais viável é, nesse período, você vender um camarão de 10 até, no máximo, de 13 a 14 gramas. Ou seja, tem que se pensar também na venda, né? Então, olha, nesse período sai mais camarão de 10, de 20 do que eu consegui um de 40 gramas. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Até porque é um público específico. Eu vou dar uma conta rápida aqui para você. Um produtor hoje que tem um viveiro com 1.000 metros quadrados, ele consegue tirar aproximadamente 1.000 quilos de camarão. Se ele fosse pegar esses 1.000 quilos de camarão e fazer um camarão de 40 gramas, então ele vai ter 1.000 quilos de 40 gramas, então ele não vai ter comércio para um comprador comprar esses 1.000 quilos diante da dificuldade que ele vai ter. Por quê? Porque esse camarão no mercado, ele só vai ser usado para espeto. Mas ele não vai ser usado para você fazer uma muqueca, para fazer um cozido. Vai ser muito difícil, porque esse camarão, ele já é um camarão maior. Então, ele já não é um camarão específico para culinária de restaurante. Agora, se você vai fazer frito ao óleo, algo nesse sentido, aí sim você já tem esse camarão para você fazer esse tipo de iguaria. Então, o produtor que tem mais de um viveiro, hoje, ele pode fazer, olha, eu vou nesse viveiro produzir camarão de 20, de 10, e naquele outro eu posso produzir de 20 ou de 40. É isso? Para poder, dependendo do período, olha, esse aqui vai ficar pronto nesse período X que tem uma procura maior do de 40. Sim, com certeza, Marcos. Por isso que é importante esse trabalho com o servidor público dentro da secretaria, porque um dos nossos, digamos assim, uma das nossas responsabilidades é exatamente essa, dizer ao produtor que para que ele tenha uma gestão de custo
a nível de gerenciamento da sua unidade de produção é justamente ele ter de 2, 3 ou 4 viveiros pequenos, para que ele tenha essa compartilha durante um ano, de ele ter um camarão de 10 gramas, de ele ter um camarão de 15 gramas e de ele ter um camarão de 20 gramas no momento propício. Então, para que isso aconteça, é necessário que ele faça um planejamento de produção. Uhum. E onde eu compro esse camarão? Eu posso produzir na minha propriedade ou tenho que comprar o camarão pequenininho? Boa pergunta, Marcos. Não. O que é que acontece? Como esse camarão ele começou a se expandir desde 1980, então vamos lá. Nos primeiros 10 anos, só existia no Brasil um laboratório de camarão. E esse laboratório ainda não utilizava as porlavas para comercialização. Por quê? Tinha-se poucas empresas e você não tinha resultados no mercado para que justificasse a comercialização dessas porlavas. Só a partir de 1990 foi que vários laboratórios começaram a ser construídos e atualmente, hoje, o Brasil tem mais de 80 laboratórios de camarão espalhados em todo o Brasil, onde 97% está centralizado no Nordeste. Uhum. E aí o que é que acontece? Como a nossa região, como eu mencionei, é uma região nova, é uma região que começou a introdução dessa espécie a partir de 2016, de uma forma acidental. Um produtor aqui local, simplesmente, ele comprou umas porladas de camarão aqui, vizinho ao estado de Alagoas, no estado de Sergipe. Ele pegou essas porladas, levou como teste e, de repente, ele tirou 500 quilos de camarão. Esse produtor levou a sério e aí essas porlarvas começou então a ser introduzidas aqui na região do Agreste. Isso. Certo. A gente mais à frente aborda aí a região Agreste, para poder ver que está sendo um polo aí de produção de camarão. Agora, com relação à doença, o camarão é muito suscetível à doença? De repente eu posso perder tudo com a doença? Sim, pode sim. Mas é justamente por isso que eu queria acrescentar para você um fato interessante. Por esse motivo, como o estado de Alagoas é o estado que basicamente está produzindo camarão, digamos assim, de uma forma nova para o estado, então o que é que acontece? As coisas ruins, o estado de Alagoas não viu. Então, todo produtor hoje aqui, Marcos, do estado de Alagoas, eles estão justamente comprando porlada de camarão do estado do Ceará e do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque hoje, além de ser os principais produtores de camarão, eles trabalham de uma forma fortemente com o melhoramento genético. E esse melhoramento genético, ele está atrelado à quantidade de imunizantes desses animais em relação a doenças, como você mesmo acabou de mencionar. Então, toda essa produção está fazendo com que esses animais saiam do laboratório com resistências a doenças, resistências ao intempéries, principalmente a frio, a excesso de calor, a trocas de águas bruscas. Então, esse camarão, na realidade, ele não só é um camarão que se adaptou bem ao Brasil, mas pela sua rusticidade, é um camarão que ele basicamente suporta até você cultivar ele com salinidade zero. E no estado do Piauí, onde a salinidade é super alta, esse camarão já conseguiu sobreviver até 70 partes por mil. O que é que eu estou tentando dizer a você?
dentro de uma salina, onde se produz sal. Então, veja a resistência que esse animal ele começou a ter ao longo do tempo. E isso foi exatamente provocado pela qualidade e pelos investimentos que esses laboratórios fizeram para que o nível tecnológico fosse intensificado para que dali saísse um produto de qualidade para onde esse animal for, para aquele ambiente, que ele possa se adequar bem às condições local de cada região. Uhum. Posso consociar no mesmo viveiro camarão e peixe? Pode. O único entrave que seria é o seguinte: primeiro você tem que ter conhecimento. Então, que conhecimento é esse? Você não pode colocar os dois animais no mesmo local e no mesmo espaço sem nenhum tipo de proteção. Então, o que é que eu recomendo? Você pode colocar, um exemplo, você pode colocar uma pós-larva, inicialmente dentro do viveiro, tá? E depois você pode colocar dentro de um tanque-rede, dentro do próprio viveiro, filhotes ou alevinos de tilápia ou de tambaqui. Mas você só vai poder fazer isso quando esse camarão já atingir uma idade de 3 a 5 gramas. Aí você vai poder manter o camarão no viveiro e um peixe dentro do viveiro, porém ele vai estar dentro desse espaço que nós chamamos de tanque-rede, para que você não tenha problema de canibalismo. Quem está ouvindo a gente, está achando interessante, então, em criar o camarão, como iniciar? Quais são os passos iniciais? Vai depender de do terreno, tem que ter água, né? O solo tem que ser argiloso, tem que ser um solo ácido, um solo neutro. Quais são esses passos iniciais, então? Ok, Marcos. Amigo produtor, amigo produtora que tenha interesse de seguir esse segmento tão rentável que tem demonstrado aí para o nosso país, principalmente em dias difíceis, tanto para o pequeno, acredito eu, até o grande produtor. Então, veja bem, para você iniciar uma produção de camarão, eu vou oferecer aqui a vocês duas opções. A primeira, eu vou falar como técnico específico aqui na região de Arapiraca. Então, na região de Arapiraca, qual é a orientação que eu dou a você, produtor, produtora, que tenha interesse? Primeiro, busque orientações técnicas com alguém responsável da área para que possa fornecer informações importantes, como falar um pouco para você da espécie, qual é o cenário hoje que o Brasil apresenta para o cultivo desses animais, o que acontece no período frio, o que acontece no período quente, ou seja, conheça um pouco mais essa espécie, quais são as características dela, quais são as adaptações que ela faz. Então, a partir do momento, produtor, que você já tem essa informação, aí a gente vai para o segundo passo. A gente vai verificar em loco como é a sua propriedade. O que é que você tem para oferecer para você seguir a cassinicultura? Dois fatores importantes, essenciais para você iniciar o cultivo: água e solo. São os dois fatores importantíssimos para você criar o camarão. Então, nós faremos essa visita até a sua propriedade e lá nós vamos verificar se é viável ou não você produzir esse camarão. Então, a primeira coisa que nós fazemos é a análise de água. E o que é que essa água tem que ter? Ela tem que ser uma água alcalina, ela tem que ter um pouco de sal, ou seja, aquela água que não seja apropriada para o consumo humano, mas que é uma água apropriada para se fazer um cultivo de camarão. E isso daí, nós temos capacidade técnica de ajudar você, produtor, para que você possa ter essa informação de imediata. Lembrando
que todos esses passos que eu estou aqui mencionando para vocês têm que ser tomados inicialmente. Não adianta buscar instituições, não adianta você fazer qualquer coisa, principalmente licença de outorga, principalmente licença do INMA ou IBAMA, se você não tiver a certeza do que você tem, os recursos naturais que você tem dentro da sua propriedade. E é necessário ter essa licença de INMA, de IBAMA, para poder fazer a criação no seu sítio ou na sua fazenda? Sim, Marcos, sim, com certeza é necessário que você tenha produtor. Porque a partir do momento que você não tiver recurso próprio para você investir nessa propriedade, um dos requisitos para você buscar o financiamento vai ser exatamente a documentação legal da terra, as licenças e outorga. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, como eu mencionei, você tem que buscar a viabilidade econômica dessa criação na sua localidade. E isso você tem que ter, pelo menos, água. Água de poço, água de rio ou água de riacho. Qualquer uma dessas águas você pode conseguir, sim, já iniciar a produção. Feito essa busca ativa, vamos para o passo número 2, que é o quê? Vamos ver quais são as documentações que você tem em mãos dessa propriedade. Então, a documentação é um dos requisitos que a Secretaria aí exige para que esse produtor possa ser beneficiado com assistência técnica, é exatamente que ele seja cadastrado pela CAF, ou seja, Cadastro de Agricultor Familiar. É importantíssimo. Isso é uma certidão e uma porta de entrada para vocês, amigo produtor, amigo produtora, que vai iniciar a atividade e vai precisar de financiamento via instituição financeira. Então, com certeza absoluta, a instituição financeira vai exigir do produtor esse registro como agricultor, documento do imóvel e as licenças necessárias, que é para você ter esse financiamento e você poder investir na cassinicultura dentro da sua propriedade. Então, tem que ter toda essa documentação. Bem, eu estou conversando aqui com o engenheiro agrônomo e especialista em carcinocultura desde 1982 e atual coordenador do Departamento de Aquicultura do município de Arapiraca, o Iomar Santos Pereira. Iomar, eu peço uma pausa em nossa conversa porque vem aí o repórter CBN, tá bom? Ok. CBN Agro. CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. De volta na sua programação da sua rádio CBN em 104,5 até às 10 da manhã é o CBN Agro Maceió. E eu estou conversando com o engenheiro agrônomo e especialista em carcinocultura desde 1982 e atual coordenador do Departamento de Aquicultura no município de Arapiraca, o Iomar Santos Pereira. Bem, Iomar, eu tenho um rio passando na minha propriedade. Eu posso também utilizar esse rio cultivando camarão em viveiro, colocando aqueles tanques em rede lá para cultivar ou não? Boa pergunta, Marcos. Boa pergunta. Normalmente, a orientação que a gente dá ao produtor é que essa criação ela seja realizada em terra firme. Então, como é que ele vai fazer essa unidade de produção? Ele vai escavar, ele vai fazer viveiros escavados, onde esses viveiros vai ter uma profundidade média de 1,80 m. O tamanho vai ser definido de acordo com o tamanho da propriedade. A recomendação que a gente coloca aqui é que viveiros menores, eles são menos lucrativos.
mas a partir de 1.000 metros quadrados já é um tamanho razoável que ele possa, pelo menos dentro da propriedade dele, ele fazer de 2 a 3 viveiros. Porque nós achamos melhor o produtor seguir essa linha de raciocínio. Eu vou dar um exemplo aqui na nossa cidade, em Arapiraca. Nós temos aproximadamente 32 mil produtores convivendo na zona rural. E a maioria desses produtores, suas terras, elas são basicamente menos de 5 hectares. Então, se você pega uma propriedade dessa com 5 hectares, só com 1 hectare, ou talvez até um pouco menos, ele consegue colocar uma unidade de produção com 5 viveiros. E dessa forma, ele consegue também não ser apenas um monocultor, mas ele pode ser um policultor. Ele pode continuar trabalhando com as mesmas atividades que ele já exercia. Ou seja, como a nossa região aqui é rica em hortas, fumo e abacaxi, então ele pode continuar simplesmente trabalhando com essas 3 culturas e acrescentando o camarão. E em termos de lucratividade, para aumentar a minha renda, para aquela história, brilhar mais os olhos aí de quem está ouvindo a gente, esses 5 tanques, eu posso tirar quanto em dinheiro, ô Iomar? Eita, Marcos, qual pergunta boa essa que você me fez, viu? Então, vamos lá. Eu estou aqui com minha calculadora e vou fazer rapidamente uma conta para você. Considerando que eu vou colocar 100 mil filhotes em cada viveiro desse, 100 mil por larva, e eu vou ter 60 dias, eu vou ter camarão, o que é que vai acontecer? Vamos considerar hoje, de um modo geral, que você consiga ter aí desses 100 mil filhotes, 70% de sobrevivência. Então vamos falar de 70 mil. Vamos pegar esses 70 mil e multiplicar por 10 gramas, com 60 dias. Então nós vamos ter aí 700 mil gramas, transformando em quilo, nós vamos ter 700 quilos de camarão. Se um produtor tiver 5 viveiros, isso significa que ele vai povoar o primeiro viveiro com 100 mil por larva, no segundo mês ele vai fazer mais 100 mil por larva, no terceiro viveiro ele vai fazer no terceiro mês mais 100 mil por larva, no quarto e no quinto. O que vai acontecer quando ele chegar no terceiro? Ele vai colher o que ele investiu há 2 meses atrás. Daí em diante, todo mês, Marcos, ele vai pegar 700 quilos de camarão e multiplicar por 10. Então, ele vai ter R$7.000 de receita. O que ele vai fazer com esses R$7.000? Ele vai pegar 60% e vai transformar em lucro. E 40% ele vai transformar em despesas, com ração, energia, depreciação. Ou seja, resumindo, dos R$7.000, 2.800 vai ser despesa e 4.200 vai ser lucro. Isso seria mensal, né? Ou a cada... Mensal. Seria mensal. Isso que eu estou conversando com você é se ele tivesse acima de 3 viveiros. Porque se ele tiver menos disso aí, então ele vai ter mais tempo para ele ter a lucratividade. Já não vai ser mensal. Talvez ele consiga aí, com 2 viveiros, ele consiga ter a cada 45 dias uma despesca, uma receita. Se ele tiver 3 viveiros, ele já consegue ter mensalmente esse aporte de R$7.000. Por quê? Porque como o camarão sai com 60 dias e eu tenho 3 viveiros, significa que o terceiro viveiro eu vou povoar e depois eu vou despescar o viveiro número 1. Então você vai ter mensalmente camarão despescado. Isso que eu estou comentando com você é de uma forma bastante seguradora. Ou seja, eu posso colocar um pouquinho mais de camarão no período que não chove, que nós chamamos de período quente, e aí você vai ter uma produtividade um pouco melhor. Você pode forçar essa quantidade de 100 mais 50%.
Então aí você, de 7, você já pode passar para 10.500 no verão, em períodos que nós chamamos de estação quente, período que não chove. Então tudo isso nós chamamos de manejo de produção, planejamento de produção. Você mencionou que esse 40% é de despesa, então a alimentação é uma principal e também a energia elétrica. Tem que ter aqueles Sim. aeradores lá. E como é que a gente faz então para o produtor? Eu posso utilizar placas solares para poder diminuir esse custo com a energia elétrica e ter um lucro maior? Sim, Marcos. Hoje, para você fazer, um dos argumentos que nós estamos levando para o produtor é que a gente percebe uma unidade de produção hoje com 2 viveiros, eles estão gastando aí aproximadamente só com energia R$ 1.500. É um custo altíssimo e que essa quantidade de custo ela pode ser elevada de acordo com a quantidade de aeradores que ele vai fornecer na sua propriedade. Então, é por isso que nós estamos aí fazendo um trabalho junto com o BNB regional para que seja revisto essa possibilidade de ajudar o produtor, para que ele, pelo menos, tenha essa alternativa. E, graças a Deus, pelos 14 produtores que nós temos aqui no município de Arapiraca e que a gente dá assistência, 6 já estão basicamente investindo em energia solar financiada pelo BNB, e eu já tenho resultados de produtores que a energia deles estão basicamente a custo zero, que o que eles estão pagando é o que eles tomaram de empréstimo ao Banco do Nordeste. Mas para você ter uma ideia também, esses produtores, eles têm ainda uma carência de 2 anos para começar a pagar a primeira prestação do financiamento ao banco. Além disso, o banco também ele tem 3 linhas de financiamento. Tem a primeira linha de financiamento, que é para investimento, e tem a segunda linha, que é exatamente para manutenção. Então, se o produtor precisa de ração, precisa de compra de equipamentos, então também o banco oferece essa linha de financiamento de acordo com a sua propriedade, de acordo com o que você produz, mas o Banco do Nordeste tem sido um grande parceiro, principalmente aqui na região de Arapiraca, em cidade de Certo. Você mencionou aí, está sendo um grande boom a região agresta e a região em Arapiraca. Parte do quê? Do pressuposto que a água, quando se encontra, é uma água salina. Então, se for realmente isso, o sertão, em locais em que tem a água e seja essa água salina, também pode ser um grande polo de produção de camarão. Sim, foi como eu mencionei para você. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos apenas no município de Arapiraca 4 produtores, hoje já são 14, e em todo o estado de Alagoas hoje já tem aproximadamente entre 150 a 200 hectares de camarão marinho. E já temos aí vários municípios que estão produzindo. Eu vou dar vários exemplos para você: Major Isidoro, Coité do Noia, Craíbas, Limoeiro de Anadia, Taquarana, Atalaia, Campo Grande, tá? Então, Feira Grande, Feira Nova, ou seja, vários municípios já estão basicamente aderindo ao cultivo de camarão, principalmente quando esses municípios começou a perceber que essas águas que estão localizadas no sertão são águas salinizadas e que contêm alguns teores favoráveis à criação do camarão marinho. Então, com essa quantidade de produtores e aumentando cada vez mais, a gente pode afirmar que o camarão ele vai deixar de ser um produto que era para as famílias de classe alta, a família de classe baixa, o pobre, ele vai ter acesso também a comer um camarãozinho, ou Iomar? Sim. Para você ter ideia, tem uma informação importantíssima para eu dar a você. Nos últimos 20 anos, a região do Nordeste, ela tem 98% da produção de camarão. E dentro desses 98%,
85% são produtores formados pela agricultura familiar. Então, por aí, você já vê que no Brasil existe aproximadamente entre 20 a 50 produtores que nós podemos dizer grandes produtores e aqueles que são médio produtores com cara de grandes. O restante, que nós chamamos de aproximadamente 10 mil produtores, são todos formados pela agricultura familiar em sistema de associativismo. Agora, tudo bem, já consegui produzir o meu camarão e a venda. Como é que eu faço para vender? Como é que vocês estão fazendo aí em Arapiraca, praticando isso aí na região do Agreste, já que tem muito produtor? Pronto, Marcos. Eu acredito que esse seja aí o nosso desafio. Então, o que é que acontece hoje com o nosso produtor? O produtor local, que tem a sua produção e chegou para o mercado, ele quer vender, mas infelizmente ainda não temos aqui uma empresa que de fato possa gerenciar essa produção local através de um beneficiamento. O que é que hoje esses produtores fazem? Basicamente, o estado de Alagoas hoje tem aproximadamente de 10 a 15 atravessadores que compram esse camarão dos produtores, pegam essa produção e levam para Maceió e cidades circunvizinhas para justamente fazer essa comercialização. O que é que nós estamos fazendo nesse momento? Nós estamos tentando conversar com o produtor e o governo federal para que possam nos ajudar a ter uma estratégia para que esse produtor ele possa pegar toda essa produção, armazenar em uma câmara frigorífica, para que no momento certo esse camarão possa ser vendido por um preço mais alto e assim a gente possa pegar esse camarão e levar para um outro estado. Só que isso, para que aconteça, quais as orientações que o governo federal está nos oferecendo, ou melhor, nos orientando? Ele está dizendo o seguinte, que o governo federal hoje tem uma linha de licitação de máquinas através de emenda parlamentar e que a gente pode conseguir todas essas ferramentas para poder ajudar o nosso produtor local. Mas para que isso aconteça, a gente tem que fundar aqui na nossa região uma cooperativa, porque segundo o governo federal, a cooperativa ela viabiliza de uma forma mais rápida essa problemática em relação do produtor conseguir todo esse equiparado para que ele possa pegar essa produção e aumentar através do armazenamento e assim a gente possa escoar a nossa produção para outros estados. Todo esse trabalho necessita também a conscientização do município para que a gente possa implementar o CIF aqui na região, que é o selo de inspeção federal, para que a gente possa pegar esse camarão e levar para um outro estado. Então, primeiro, nós estamos brigando aí pelo CIE, que é o selo estadual, né? Uhum. Isso, para que o produtor ele possa pegar o camarão que ele está produzindo aqui e vender para qualquer lugar dentro do estado. Mas para que isso aconteça, a classe ela tem que estar organizada, todo mundo tem que estar unidos por uma causa, porque não adianta você isoladamente conseguir benefícios que você não vai conseguir, principalmente quando se fala de recursos vindos do governo federal. Então você tem que estar unidos, então o município está empenhando, né, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, a SMDR, está empenhada, né, junto com o governo federal. Nós já tivemos algumas reuniões com os produtores e uma das ideias colocada nas reuniões foi justamente a criação da cooperativa nesse primeiro momento, para daí então a gente elaborar um plano de trabalho, um projeto, entregar ao governo federal para que a gente possa assim receber todos esses equipamentos e aí a gente começar a trabalhar de forma forte na divulgação
e na produção desse camarão. Aí sim, que com essa oportunidade que esses produtores irão ter, eu acredito que a produção ela vai começar a ter um número bastante expressivo, Marcos. Uhum. Iomar, infelizmente o nosso tempo já está no limite. Olha, a gente tinha muita coisa ainda para conversar, né, para saber sobre essa carcinocultura, então muita gente podia estar, ou pelo menos está despertando, mas pelo menos dá aí o alerta, deixa a pessoa curiosa, tá certo? E tá certo. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Iomar? Né? Quem estiver interessado pode entrar em contato com você, como entrar em contato com você, ou procurar quem, né, na região aqui, vamos supor, região norte, a região ali de Novo Lino, de Maragogi, aqui em União dos Palmares, aqui mesmo em Maceió, né, ou até mesmo no litoral sul, ou Agreste e Sertão. Sim, Marcos, obrigado pelo espaço e obrigado também pela oportunidade que vocês estão nos oferecendo dessa belíssima entrevista. Eu queria dizer a você, produtor, produtora, que tenha interesse de buscar essa viabilidade de criar camarão, sintam-se abraçados, estou à disposição. O meu contato é DDD 86 99946 2528. Eu recebo ligações pelo WhatsApp e também normal. Tem o meu e-mail iomarsp@gmail.com. E dizer a você, produtor e produtora, um fato bastante interessante. Nós temos um parceiro, além do Banco do Nordeste, temos o Sebrae, produtor. E o Sebrae, hoje, ele oferece para quem de fato quer iniciar a produção de camarão. Isso eu estou falando em qualquer região do estado de Alagoas. Se você tiver toda a documentação da terra em dias, se você tiver o registro do CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, se você estiver dentro de uma associação, o Sebrae vai ajudar você, produtor, a simplesmente viabilizar que você possa criar essa espécie de camarão, lhe oferecendo um subsídio de 70% das despesas que vocês terão com IMA, com energia. Ou seja, você, produtor, só irá pagar 30% do volume desse valor. Eu vou dar um exemplo. Se toda a despesa, produtor, for de R$15 mil, simplesmente o Sebrae está subsidiando 10.500. Simplesmente você irá efetuar esse pagamento de R$4.500, ainda parcelado de 10 vezes. Então era esse recado, produtora, que eu queria dar a vocês. E estamos juntos, estamos aí nessa atividade, buscando cada vez mais melhorar essa rentabilidade do produtor e mostrar a ele que em tão pouco tempo é possível ele crescer de uma forma sustentável, sem agredir o meio ambiente. Certo. Ok, Iomar, muito obrigado por sua participação. Bom dia para você e tudo de bom, tá certo? Bom dia, Marcos. Obrigado pelo espaço mais uma vez e estou aí à disposição sempre. Ok, então. Conversei então com o engenheiro agrônomo e especialista em carcinocultura desde 1982 e atual coordenador do Departamento de Aquicultura no município de Arapiraca, o Iomar Santos Pereira. CBN Agro. E agora vamos com as cotações da semana. Cotações desta semana publicadas no site do Sistema FAEAL. O milho, a saca de 60 quilos, R$ 120. Farelo de soja, saca de 50 quilos, R$ 140. Farelo de algodão, saca de 50 quilos, R$ 112.
Mamona grão, saca de 60 quilos, R$ 205. Algodão caroço, saca de 30 quilos, R$ 63. Sementes certificadas o quilo, R$ 20. O coco o quilo, R$ 1,70 no preço mínimo e R$ 1,90 no preço máximo. A arroba do boi gordo, R$ 255. A novilha, arroba, R$ 245. A vaca, arroba, também R$ 245. Ovo extra, caixa com 30 dúzias, R$ 220. Frango vivo, o quilo, R$ 6,60. E o leite, o litro, R$ 2,40. Tá então para você o levantamento de preço realizado pelo sistema FAEL. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br, vai lá no player. E para ouvir o programa na íntegra, você acessa também no site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro, ouvindo o CBN Agro Maceió todo sábado, das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp 999214266, que será abordado nos programas seguintes. E chegamos ao final de mais um CBN Agro, produção e apresentação de Marcos Vasconcelos. CBN Agro Maceió, oferecimento Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. Encare qualquer terreno e todos os desafios com a tecnologia Nissan, que protege você em todo o momento. Tenha a melhor picape com o melhor preço do Brasil. Agende logo o seu test drive. CBN Agro de volta no próximo sábado, das 9 às 10 da manhã. Tenham todos um bom fim de semana e até lá. Tchau, tchau.